Mas afinal, videoarte é ou não é a mesma coisa do que cinema? Está acontecendo o Fuso aqui em Portugal, que é o primeiro e o único festival de videoarte. Ele acontece em Lisboa durante 6 noites nos museus aqui da cidade, mas não do lado de dentro, do lado de fora dos museus. Porque a ideia é criar um ambiente gostoso que chame a atenção do grande público para assistir videoarte e não um filme do cinema. Eles colocam espreguiçadeiras, mantinhas, oferecem vinho para a gente conseguir assistir obras em vídeo feitas por artistas. O cinema e a videoarte se confundem muito, porque a videoarte nasceu a partir do cinema e os dois são imagens em movimento, mas eles têm intenções muito diferentes. Porque, por exemplo, no cinema, uma dessas 3 características é importante. Então, ou um roteiro, ou uma narrativa, ou atores. Essas 3 características não necessariamente estão presentes numa videoarte, que pode ser muito curta, muito longa, não é nem pelo tempo de duração, mas ela nasce de uma vontade dos artistas, na década de 60, de experimentarem esse vídeo como um novo suporte para se produzir obras em vídeo. E ela nasce principalmente quando a Sony lança a Portapak, que era essa câmera que pela primeira vez você poderia carregar a câmera junto com você. Então os artistas entenderam a possibilidade deles não terem que produzir uma obra em um determinado lugar ou chamar pessoas para assistir sua obra, para ver sua obra no lugar específico. Mas eles mesmos poderiam fazer a obra onde fosse. Então eles andavam com essa câmera e faziam seus vídeos. E uma das primeiras pessoas a fazer vídeos muito a ver com a própria vida era o Nam June Paik, esse sul-coreano que morava em Nova York, que gravou o Papa numa visita em Nova York nos anos 60. Então ele começou a gravar um movimento da cidade quando o Papa chegou. E o Andy Warhol, naquela época, ele também tinha essa vontade de aproximar a arte da vida. E eles faziam muito isso através do vídeo. O Andy Warhol, ele tem um trabalho em que ele filma a Empire State durante 8 horas. Filme super longo. Também tem um outro vídeo que ele grava um amigo dele durante 5 horas e 20 minutos dormindo. O vídeo chama Sleep, é a única coisa que acontece. Então esses artistas, eles estavam mesmo naquela época fazendo isso, tentando aproximar a arte da vida e explorando o vídeo e essas novas câmeras e a tecnologia como uma maneira de se expressar e produzir novas linguagens. A videoarte era então um jeito de registrar performances, por exemplo, mas também era uma maneira de produzir novos trabalhos para o vídeo. Pensando nesses trabalhos de longuíssima duração, tem um artista que está super em alta agora que chama Christian Marclay. Ele ganhou em 2015, na Bienal de Veneza, o Leão de Ouro, que é o maior prêmio da Bienal de Veneza, por uma obra que ele fez chamada The Clock. Hundreds of small craft, led by 6 fire tugs making fountains of water, formed in a... Can't stand it ticking above my heart. A obra dura 24 horas. Ela começa a acontecer no momento real que o vídeo está acontecendo. E na verdade é o seguinte, ele pega filmes de Hollywood que tem um relógio, que tem a hora ali colocada. Então, 1h01 que está no filme é 1h01 do relógio do espectador. E ele faz isso com centenas de filmes. Ele demorou muito tempo para fazer uma pesquisa super bem elaborada e produzir essa obra. É uma experiência, a hora que você vai assistir essa obra que foi passada em São Paulo, no Instituto Moreira Salles. Tem uma outra obra que ele também faz, que está agora na Bienal de Veneza, que é uma obra chamada 48 Filmes de Guerra, em que ele recorta o frame, a bordinha de 48 filmes hollywoodianos de guerra. Ele recorta e coloca numa mesma imagem, todos aqueles vídeos com o som passando. Então é uma cacofonia, um monte de informação que a gente não entende realmente da onde está vindo, e depois de um tempo você começa a perceber que tem bombas, que tem ataques, que tem armas.
É muito interessante porque o Christian Marclay, ele está falando muito também sobre os limites entre a videoarte e o cinema, porque os trabalhos dele são feitos a partir do cinema de Hollywood, mas ao mesmo tempo eles são críticas a esse próprio cinema. Eles fazem uma crítica, por exemplo, aos filmes de guerra que até enaltecem a violência. E ele também fala sobre essa nossa mania hoje, essa nossa vontade de explorar e de ao mesmo tempo estar com 1000 imagens abertas na tela do computador, por exemplo. O João Onofre é outro exemplo de artista que também se utiliza muito do vídeo para produzir suas obras, e ele também traz muito da vida real para a arte dele. Ele leva esse movimento do loop, que é quando o vídeo começa a acontecer e volta para o mesmo ponto e acontece várias vezes, que é o que acontece na vida, por exemplo. Então, movimentos circulares e giratórios e repetitivos, como os batimentos cardíacos, como o ciclo da vida. Ele tem uma obra muito interessante em que ele coloca numa mesma sala um time de rugby, um coral gospel e uma banda. E esses 3 grupos de pessoas, eles ficam tentando fazer a sua função, fazer o seu papel naquele lugar, só que o outro sempre vai impedir. Então, a música é um jazz que nunca dá para entender para onde ela vai. Os lutadores de rugby ficam lá lutando, enquanto os cantores de gospel estão sempre tentando terminar uma frase, um refrão, e eles nunca conseguem. Aí sempre vem aquela questão, mas eu tenho que assistir a videoarte inteira? Eu tenho que parar minha vida para ver esse vídeo? Não. Se eu tivesse assistido aquelas 2 horas e meia, eu ia ter ficado ainda com mais vertigem do que eu fiquei nos 15 minutos que eu vi do vídeo. Mas é muito importante na videoarte a gente dar tempo para que ela aconteça e para se encantar por ela e para entender o que aquele artista está propondo. Hoje em dia a gente quer respostas muito rápidas, inclusive das obras de arte. A gente quer olhar para uma obra e ter aquele sentimento acachapante, assim, por uma obra. E o que a videoarte faz é justamente mudar o tempo, a nossa relação com o tempo. Ela tira a gente desse nosso tempo comum, dos nossos pensamentos que a gente sempre tem, e leva a gente para um outro espaço em que o tempo ele parece até ficar mais alargado. E é um momento em que a gente pode pensar de uma outra maneira e entrar num outro tipo de trabalho. Então é muito importante dar um pouco de tempo e ter paciência para conseguir entender o que o artista está propondo naquele trabalho em vídeo. O Fuso, esse festival de Lisboa, assim como festivais que acontecem no mundo inteiro de videoarte, eles propõem, então, que a gente sente para assistir essas obras em vídeo feitas por artistas. Mas a gente nunca foi tão próximos do vídeo quanto a gente é hoje. Todo mundo tem um celular, uma câmera e grava a si mesmo, ou grava seus amigos e o dia a dia e pode postar onde quiser. Então nós também, se a gente quiser e se a gente disser que a gente é artista e estamos fazendo videoarte, a gente tá. Então o que a gente precisa é apenas pensar que talvez a videoarte não seja tão longe da gente assim e que os limites entre arte, vida e cinema estão mais líquidos do que nunca.